Olá, meus queridos, paz e bem. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem que o Senhor tocou no meu coração. Hoje a mensagem é a respeito dos vícios. Os vícios é um dos maiores portais, né? Uma das maiores brechas aonde a gente dá legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Porque o inimigo ele age através de legalidades. E a palavra fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, né? Procurando a quem destruir, né? A quem devorar. E quando ele entra nessa brecha que a gente dá, ali ele vai entrar para matar, roubar e destruir, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, tá, gente? E assim, lá no livro de Eclesiástico, no capítulo 21, fala que a gente deve fugir do pecado como se a gente estivesse fugindo de uma serpente, porque se a gente se aproximar, ele vai morder, o pecado ele vai morder a gente e ele vai estraçalhar, né? E aí... os vícios é um dos maiores pecados que a gente pode estar cometendo, né? E é uma das maiores legalidades que a gente dá para o inimigo. E assim, o que acontece? O inimigo ele é astuto, ele é sorrateiro, ele vem aos poucos, né? Ele não mostra as garras dele assim, de imediato, não aos poucos. Então, assim, às vezes a pessoa ela começa ali com um cigarro, com um copinho de cerveja, né? Mas dali... o que acontece? O inimigo sempre vai oferecer mais para aquela pessoa. Depois do cigarro, ele vai oferecer para a pessoa para ela experimentar maconha, para ela experimentar cocaína. Depois do copo de cerveja, que às vezes é uma vez ou outra no final de semana, aí ele vai começar a falar com a pessoa: quarta-feira tem jogo, bebe também, você merece uma cervejinha na quarta-feira, né? E depois ele vai soprar para a pessoa, né? Uma caipirinha, uma vodka, né? Uma coisa mais forte e por aí vai. E aí quando a pessoa ela se dá conta, quando ela percebe, ela já está mais do que assim emaranhada ali naquela situação. Ela já está viciada, ela já está sendo dominada pelo vício, onde ela não consegue sair daquela situação, onde ela não consegue dominar mais a vontade dela, porque ela deu brecha. E ali depois quem começa a dominar a vontade da pessoa não é nem ela, é o inimigo mesmo, tá? É o inimigo mesmo, porque onde tem vício, tem ali um espírito opressor agindo na vida da pessoa. E assim, o que o vício ele faz? Ele destrói vidas, né? Ele destrói casamento, ele destrói família, ele destrói sonhos, ele destrói profissões, ele destrói empresas, ele destrói tudo, gente. Então, a pessoa que tem vício, ela não consegue construir nada. E se ela constrói, ela perde tudo por conta dos vícios. Eu mesmo, o meu pai, ele era alcoólatra. E o meu pai, ele é pedreiro, um dos melhores pedreiros que tinha no bairro lá que eu morava. E ele não tem nada. Porque ele não conseguiu construir nada por conta dos vícios. E aquilo que ele construía, ele perdia por conta dos vícios. Hoje ele tá mais velho, né? Tá idoso. E assim, não construiu nada na vida. Hoje ele não bebe mais. Mas assim, o tempo de juventude, que ele tinha força para trabalhar, e o tempo que ele juntou, que ele, tipo assim, o tempo que ele ganhava ali com a vitalidade dele no trabalho dele, ele perdeu tudo por conta dos vícios. Então, assim, quantas famílias que são destruídas por conta dos vícios? Quantas vidas são destruídas por conta dos vícios? Então, assim, é sério isso. E a pergunta que eu faço para você é: até quando você vai deixar o diabo se irangar na sua vida? Até quando você vai deixar Satanás te dominar através dos vícios? Então, assim, a proposta que eu faço para você hoje é o seguinte: tome uma decisão. Toma a decisão de se levantar, toma a decisão de se levantar desse fundo dessa prisão e sair livre, porque você já é livre. Jesus já pagou o preço por você na cruz. Jesus já rasgou a sentença que tinha contra você e contra mim. Então, assim, imagine, você estava no banco dos réus, eu estava no banco dos réus, e tinha ali uma sentença contra nós, e a gente ia ser condenado e punido pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. Mas Jesus, ele chegou e ele pagou o preço do nosso pecado com no sangue dele na cruz. E assim, ele rasgou a sentença. Então, o que você está fazendo aí no fundo dessa prisão? O que você está fazendo aí algemado por esse pecado? Você já é livre em Cristo Jesus. Então toma uma decisão, não deixa mais o inimigo dominar sua vida através dos vícios. Hoje, a chave que eu te dou é: clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, clame o sangue de Jesus sobre as suas vontades, sobre o seu pensamento, sobre o seu
pecado, o seu vício, clame o sangue de Jesus, peça ao Senhor Jesus para te lavar, fala, Jesus, me lava com teu sangue, Jesus, eu invoco o teu sangue sobre a minha vida, e quando você faz isso, o diabo, ele foge, porque ele não resiste ao sangue de Jesus, ele não resiste porque ele sabe que o sangue de Jesus derrotou ele na cruz. Então, clame o sangue de Jesus. Essa é a primeira chave que eu te digo. E se o inimigo te acusar na sua mente, falar, você não tem jeito, se você quiser falar, não, para você não tem jeito, você não vai sair dessa situação, você fala com ele assim, o sangue de Jesus responde por mim. O sangue de Jesus responde às suas acusações. O sangue de Jesus responde por isso que você está falando, e ele vai sair, ele não vai resistir. Ele não vai ficar se você fizer isso. Então, clame o sangue de Jesus. A segunda chave que eu vou te dar, procure um sacerdote, procure um pastor, para você confessar os seus pecados, né? Depois de clamar o sangue de Jesus, você vai confessar os seus pecados, né? E porque o pastor ou o padre, eles são lideranças espirituais, então você vai confessar os seus pecados para eles. E depois disso, a terceira chave que eu te dou é peça ao Espírito Santo para te orientar uma igreja, um lugar para você congregar, para você ir e participar, porque é importante, porque ele vai ter pessoas que vão orar por você, que vai te ajudar em oração. Então peça ao Espírito Santo para te mostrar, e ele vai te mostrar, porque Deus, o que ele quer? Ele quer adoradores em espírito e em verdade. E a palavra também, assim, na palavra, Deus já me confirmou que a verdadeira religião, ela sai de dentro de nós, né? Então, assim, se você for numa igreja católica, ou se você for numa igreja evangélica, mas se você for com o seu coração contrito, com o seu coração disposto a se colocar na presença do Senhor, a ser um adorador em espírito e em verdade, Deus, ele vai se manifestar ali para você, ele vai agir na sua vida, tanto na igreja evangélica ou na igreja católica. O que vai fazer a diferença é a sua postura, é como que você se coloca diante do Senhor, se você realmente quer ter a sua vida transformada por Deus, porque se você fizer isso, ele vai te transformar onde você for, entendeu? O que vai fazer a diferença é a sua postura, é o seu se colocar na presença do Senhor que vai fazer a diferença, tá bom? Então, assim, essas são as três chaves que eu deixei aqui para você hoje, e se você fizer isso, você pode ter certeza que o Senhor, assim como ele fez com aquele filho pródigo que estava lá no mundo, que largou tudo e estava lá comendo a lavagem, né, do mundo, e o pai acolheu ele com um abraço de misericórdia, deu para ele vestes novas, deu para ele um anel, né, colocou o anel no dedo dele. É isso que o Senhor, ele quer fazer com você. Ele quer te dar vestes novas, ele quer colocar um anel no seu dedo para poder selar com você uma aliança nova. Ele quer que você venha participar do banquete da vida, que você saia desse caminho de morte que é o vícios, e que você venha participar do banquete da vida que ele preparou para você. Então, se você fizer isso, você pode ter certeza que a sua vida, ela vai ser transformada, que você vai ser liberto e que você vai ser salvo. E através de você também, Deus pode usar você para salvar outras pessoas também. Então, essa é a mensagem, que você acolha com seu coração aberto essa mensagem, que você escute com atenção. Se você não entendeu direito, escuta de novo, que com certeza o Senhor, ele vai falar no seu coração através dessa mensagem. Depois você leia lá Eclesiástico capítulo 21, que é a palavra que eu trouxe aqui hoje a respeito do pecado, e faça essas dicas que eu tô falando aqui com você aqui nesse vídeo hoje. Você pode ter certeza que você vai descobrir que você já é livre, que você não precisa ficar mais nessa prisão, aprisionada pelo pecado, pelo vício, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo. E em Cristo Jesus, você já é livre. Amém?